E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim com uma proposta diferente de vídeo, vai ser uma prática em um software CAD, o CATIA V5, e a gente vai modelar uma superfície de uma aeronave. Então o que eu fiz? Para deixar essa prática um pouco mais interessante, de maneira aleatória eu pedi para a inteligência artificial definir esses valores aqui para mim. Definir o perfil aerodinâmico, a envergadura da asa, a corda na raiz, a corda na ponta, o ângulo de enflechamento, de washout e o ângulo de edro da aeronave. Aqui eu coloquei as imagens para auxiliar a gente quando a gente for precisar calcular o deslocamento em x, y, x e z, aliás, no software do CATIA, para definir corretamente esses ângulos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar esse perfil aerodinâmico. Geralmente utiliza-se esse site aqui, o Airfoil Tools. Então vamos lá, a gente vem em Airfoil Plotter, procura o perfil certo. Aqui já está o NACA 2412, que é o que pede na tabela aqui. E primeiramente vamos pegar as coordenadas do perfil da raiz, que tem uma corda de 530. Então eu coloco aqui 530 e ploto esse arquivo. Agora eu venho aqui e salvo o arquivo CSV das coordenadas certinho, e eu posso fazer a mesma coisa com o perfil da ponta, que tem uma corda de 260. Então vem aqui, 260, plot e baixo o arquivo novamente. Bem, eu já coloquei os arquivos aqui na pasta do vídeo, então o que a gente vai precisar agora é de uma tabela que tem nas pastas nativas do CATIA V5, que tem uma macro para plotar essas geometrias aqui. Esse aqui foi o arquivo que a gente baixou das coordenadas, e agora eu preciso da tabela que vai plotar para a gente. Então, ela geralmente vai ficar nesse caminho aqui. Se você tem um CATIA na sua máquina, provavelmente ela está nesse caminho. E é essa tabela aqui, GSD. Eu vou dar um Ctrl C nela e colar aqui na pasta que a gente está usando. Eu vou abrir ela agora. Eu posso apagar essas informações do miolo dessa tabelinha aqui. Vou habilitar as macros que a gente vai usar. E primeiro, como eu quero plotar o perfil da raiz, eu vou aqui nas coordenadas da raiz que a gente baixou. Vou pegar todas essas coordenadas aqui e copiá-las. Vou colar aqui. Vou dar um Ctrl X aqui para mandar ele um pouco mais para baixo. E colar aqui. Eu preciso preencher aqui com zeros. E pronto, agora eu já consigo plotar a geometria do aerofólio na raiz, né, da asa. Então eu vou aqui, abro o CATIA, File, New, Shape, ok, certo, agora que já está no ambiente, eu vou entrar de novo nessa planilha, exibir, macros, a macro já vai estar aqui, em exibir macros certinha, essa main, eu clico em executar, como eu quero os pontos e as splines, eu coloco 2 e dou um ok. Ele automaticamente plota a spline do aerofólio aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento para a spline da ponta. Então eu posso fechar essa da raiz, com as coordenadas da raiz. Vou para a nossa pasta, com as coordenadas da ponta. Copio elas e colo aqui tranquilamente. Macros, exibir macros, executar novamente. 2, ok. Agora, as duas geometrias estão plotadas aqui no CATIA. O que eu quero fazer agora é deslocar o aerofólio esse shape da raiz aqui com o tamanho da envergadura. Então eu vou selecionar todos os pontos e a spline referente a essa geometria.
Vou em Insert, Operations, Translate e eu vou colocar aqui na direção X, que a gente consegue ver pela bússola, e eu quero uma distância, que é a distância da envergadura de 1230. Coloco aqui 1230, dou um preview, ela foi para o outro lado, eu quero que ela vá na direção negativa, ok? E perfeito, já está definida aqui a nossa envergadura. Agora, como esse operador de translate ele duplica, eu vou dar um hide aqui nessa primeira. E pronto. Agora o que eu quero fazer é definir o ângulo de washout. Agora eu vou criar um ponto em 1/4 da corda para criar um eixo de rotação para essa geometria. Então eu vou colocar aqui ponto. Como a gente pode ver na bússola, a direção da corda é a direção Y. E a corda desse aerofólio menor é de 260. Então eu quero o ponto em 260 dividido por 4. Ok? Está exatamente aqui. Agora eu quero criar um eixo de rotação para esse ponto. Então vou clicar na linha, colocar para ela ser criada ponto direção, na direção Y, na direção X, aliás, com um end de 100, só para ficar mais visível. Aliás, menos 100, né? Porque eu quero que ele vá para a direção do perfil da raiz. Aqui eu já consigo ver. Perfeito. Dou um OK. Essa linha é só para a gente ter uma referência para girar essa geometria aqui. Então eu vou na spline que corresponde a essa geometria e vou dar um comando nela. Operations Rotate. O eixo é esse aqui. E o ângulo de rotação é menos 2 graus. Dou um preview. Eu consigo ver que a geometria, o preview da geometria aqui, ela realmente, o ângulo foi para baixo, o ângulo de incidência. Então eu posso dar um OK e dar um hide na spline 2. Na spline 2 e nos pontos que a ela pertencem. Bom, agora a gente vai querer definir o ângulo de diedro. Então eu vou precisar deslocar isso aqui para cima no eixo Z. Então eu coloquei aqui a imagem para facilitar o nosso entendimento. O deslocamento do perfil aerodinâmico da ponta vai ser para cima. Então a gente consegue calcular aqui, definido a envergadura como sendo a hipotenusa, após ela deixar de ser inclinada. E a gente quer esse cateto oposto, que é esse deslocamento aqui, sabendo que o ângulo é de 3 graus. Então, como eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu vou fazer aqui que o seno de 3 graus, aqui no Excel eu preciso colocar radianos para converter para graus, vezes a nossa semi-envergadura. Então eu dou um Enter aqui e ele mostra o quanto que eu preciso deslocar o perfil para cima. Então a gente volta aqui, vamos pegar esse Rotate e dar um Translate nele na direção Z, no valor de 64,37. Perfeito. Foi trasladado, então eu já posso ocultar esses elementos aqui. E agora só falta definir o enflechamento dessa asa. Então é a mesma lógica. A gente observa aqui que nós possuímos o cateto adjacente a esse ângulo, que é igual à nossa semi-envergadura, e a gente quer o cateto oposto. Portanto, a gente vai usar a tangente do ângulo de enflechamento, que é 15 graus. Então eu coloco aqui tan radianos 15 vezes a nossa semi-envergadura, que é o cateto adjacente. E aqui mostra o quanto nós vamos precisar deslocar no eixo X esse perfil. Então vamos lá, a mesma coisa. Insert Operations, Translate. Na direção Y, eu vou deslocar 329,58. Dá um preview. Ok. Posso ocultar esse Translate. E perfeito. Agora só vai faltar. Só vou
ocultar os pontos ali. Agora eu só vou precisar fechar esses perfis, porque quando a gente importa essas geometrias fica um gapzinho aqui. Então eu vou pegar uma linha, colocar ponto, ponto, fechar essa linha, perfeito. Vou até o outro e vou fechar ele também, da mesma maneira. Certo? Bom, foram definidos os nossos ângulos de washout, o nosso enflechamento e também o nosso ângulo de edro. Agora eu vou criar um join entre as linhas. Vou só ver se ela vai ser selecionada. Vou selecionar ela, criar um join. Esse join 1 é referente à geometria da ponta. Vou criar esse join 2 referente à geometria da raiz. Correto? Eu vou iniciar um novo arquivo, porque aqui a gente está em cat shape. Eu vou iniciar uma peça. Vou dar o nome de asa. Vou trazer as geometrias que a gente fez para o arquivo da peça. Certo? Elas vieram certinhas. E agora basta a gente criar a superfície. A gente vem aqui no comando de Multisection Surface, seleciona o join 1 e o join 2 e dá um OK. E a superfície da asa está feita com os ângulos que a gente definiu. A gente pode completar essa superfície colocando um fio nessa borda aqui. E basicamente é isso. Aqui está a superfície da nossa asa. E no próximo vídeo eu vou definir a estrutura com as longarinas e nervuras dessa asa. É isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês acham que eu poderia ter feito de uma maneira mais prática ou mais simples, especialmente se você mexe bastante com CAD, você pode deixar uma dica aqui nos comentários. E qualquer dúvida também sobre alguns procedimentos que eu fiz, você pode deixar aí também que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e falou!